Olá, artista das resinas compostas, professor Vanderlei aqui, e nesse vídeo é um dos vídeos mais importantes falando em prática clínica para você, principalmente nos dias de hoje. Eu tenho certeza que aparece para você pacientes com metalocerâmica fraturada, expondo o metal, aparecendo aquela cinta metálica. Às vezes paciente que fratura o protocolo de implante de resina, expõe a parte metálica, ou mesmo protocolos em cerâmica quando fratura um dente. Imagina você trocar o protocolo inteiro. Muitas vezes aquelas metaloplásticas antigas, às vezes pessoas que não têm condições de trocar toda aquela ponte ali, que às vezes é feita de orelha a orelha, núcleos metálicos fundidos, que às vezes você remove a coroa e quer fazer um IMEX, quer fazer, sei lá, uma cerâmica feodispática, mas quando você vai olhar a radiografia, aquele pino está super comprido e muitas vezes se você tentar remover, você corre o risco de fratura, e quando muitas vezes você observa, aquele núcleo está até com o canal bem feitinho, tá tudo certinho, você pode aproveitar aquele núcleo, só que de repente você fala, pô, como é que eu vou fazer uma coroa ficar legal ali se eu tenho uma estrutura de metal, uma estrutura escura que pode me dar sombra, principalmente nessas novas coroas metal free, que de repente elas são muito translúcidas e faz passar a luz e às vezes pode dar uma sombra ali para você depois da cimentação. Então olha só, você pode lançar mão de um produto que ele pode opacificar, da mesma forma que ele dá uma alta adesividade a substratos metálicos. Por exemplo, o núcleo metálico, você pode aplicar esse produto, fazer a adesão, o preparo desse metal para receber uma resina, para você mascarar, ou seja, para você fazer uma mini faceta em cima de um núcleo metálico, para conseguir ali um substrato com cor de dente, para depois que você moldar, mandar para o laboratório e receber aí uma coroa cerâmica, a luz se dissipar ali mesmo naquele substrato ali que antigamente tinha um núcleo metálico. Então você pode realmente melhorar muito, você pode inclusive fazer facetas de resina composta de uma forma muito natural em cima de substratos metálicos. Mas a primeira coisa que pode vir na tua cabeça agora nesse momento é falar assim, mas professor Vanderlei, e isso aí realmente segura? Será que a minha resina vai segurar em cima de um metal? Eu te garanto que vai, e eu vou te mostrar exatamente como e que material utilizar para você conseguir forças adesivas muito parecidas com as forças adesivas que você tem em esmalte e dentina trabalhando num substrato dentário normal, tá? Você tem altas forças adesivas com esse produto aqui, e é um produto muito pouco conhecido pelos dentistas, é mais conhecido pelos técnicos de prótese, e é um produto sensacional que vai ser aí uma verdadeira arma para você dentro do consultório, principalmente por aquilo que eu sempre falo. Quem trabalha bem, quem domina facetas de resina composta, sabe fazer dente. E quem sabe fazer dente, consegue ter alta lucratividade no consultório, independente se o substrato é dente, independente se é esmalte, se é dentina. Se você vai fazer uma faceta sobre metal, se o paciente não tem grana agora e de repente soltou uma coroa, ele engoliu, perdeu a coroa, se você quiser reconstruir temporariamente, de forma provisória, uma coroa em cima de um núcleo metálico, em cima de uma metaloplástica, como eu falei, construir um dente em cima de qualquer substrato. Isso é possível hoje em dia, é só você conhecer os materiais, o protocolo e a técnica. Olha só, eu digo uma coisa para você. No Brasil, infelizmente, foi colocado na cabeça do dentista que só a cerâmica funciona. As restaurações, as facetas e as reconstruções com resina composta, elas são altamente duráveis e tem aí uma pancada de literatura provando isso. E eu não deixo de repetir que agora em 2021, não sei em que tempo você está vendo esse vídeo, em 2021 foi publicado por um grupo de pesquisadores da Arábia Saudita, e eles ali avaliaram 1.500 artigos desde
se não me engano foi desde o ano 2000 até 2020, mais ou menos 20 anos, e aí eles pegaram os 62 artigos mais importantes dessa coletânea toda que eles pegaram e fizeram uma investigação profunda chamada meta-análise. E ali eles observaram que 90% das restaurações de resina composta, seja elas facetas, classe 3, classe 4, 90% daquelas restaurações estavam com uma boa qualidade depois de 12 anos em serviço, ou seja, depois de 12 anos na boca. Então nós temos segurança de indicar sim polímeros, de indicar sim compósitos, resinas compostas, principalmente nos dias de hoje. Porque daqui a 10 anos nós vamos ver a diferença de durabilidade vai ser muito maior, principalmente pela evolução dos materiais de compósito hoje, que tem um alto índice de carga, materiais com cargas nanométricas, materiais com cargas nanohíbridas, fabricantes que estão conseguindo colocar quase 90 e tantos, quase 100% de carga. Já tem fabricantes que estão acima de 90% de carga. A quantidade de carga inorgânica dentro de um polímero hoje é maior do que a própria parte orgânica, que é a parte mais fraca da resina. Então hoje nós temos materiais excelentes e ainda mais daqui a 10, 20 anos nós vamos ver a durabilidade disso, porque nós temos fontes de luz que é hoje outro nível. Nós pegamos fotopolimerizadores de alta potência, polywave, como o Valo, como Dipcur, e outros fotopolimerizadores como Elipar, e outros fotopolimerizadores que tem ali, entregam tranquilamente os 16 joules que cada faceta de resina composta ou qualquer restauração de resina composta precisa em curtíssimo espaço de tempo. E hoje com esses fotopolimerizadores potentes, os dentistas estão tendo a oportunidade até de sobrepolimerizar as suas resinas compostas. Então o grau de conversão desses polímeros atualmente são ali um grau de conversão altíssimo. Então nós podemos confiar sim aí nas nossas facetas de resina composta. E por falar em facetas de resina composta, eu quero te convidar, se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, aqui na descrição do vídeo tem um link, você clica nesse link para você conhecer o método Lentes Diretas. É o único método no Brasil que vai te ensinar a montar, eu não digo nem esculpir, montar como se fosse uma linha de montagem, montar uma faceta de resina composta num curto espaço de tempo, tá? De uma forma simples e de uma forma rápida, como se fosse um GPS. Nesse método nós temos mais de 100 videoaulas, entre aulas teóricas e aulas práticas, e dentre essas 100 videoaulas nós temos aulas para incisivos, aonde eu filmei cada incremento de resina. Nessa filmagem você vai saber aonde colocar cada incremento de resina, por que colocar esse incremento nessa posição, o que esse incremento vai te dar no final. Então você tem uma previsibilidade total. É só você seguir cada videoaula. Quando você termina aquele bloco de videoaulas, por exemplo, para o incisivo central, você está com o seu dente pronto. É só você fazer um polimento ali e correr para o braço. Então olha só, venha conhecer o método Lentes Diretas. Se está aqui no YouTube, clica na descrição do vídeo que você vai lá conhecer o método Lentes Diretas. Se você está vendo esse vídeo aqui no Instagram, vai lá no link da bio. O link da bio é aquele link que tem embaixo ali no perfil principal do meu Instagram. Lá na página de início do meu Instagram tem lá minha foto, embaixo tem umas coisinhas lá e depois tem um link para você clicar. Lá você vai conhecer o método Lentes Diretas. Você pode também conhecer o método Lentes Diretas se você está assistindo esse vídeo no Facebook, tá? Em algum lugar você vai encontrar um link, ou também não sei onde você está vendo esse vídeo, procure um link para você conhecer o método Lentes Diretas, tá? Então, continuando aqui na nossa aula, tá? Então, nesse vídeo aqui você vai descobrir de repente como você fazer um reparo em porcelana, que material usar e ter a certeza que realmente a sua resina composta vai grudar
fortemente ali naquela estrutura metálica, e você então vai ficar livre tendo esse tipo de adesivo no consultório, tá? Você já tem o seu adesivo aí, não sei que adesivo você usa no consultório, tá? Você já tem o seu adesivo normal que você usa para resina composta. Você tendo esse adesivo aqui, especificamente para metal, você vai ter uma arma sem precedentes no consultório para atender todo tipo de paciente, todo tipo de demanda, para você ter a sua adesão ao metal fortíssima, como você tivesse uma adesão à dentina ou ao esmalte, tá? Então, a primeira coisa, vamos supor que você queira fazer uma faceta de resina composta em uma metalocerâmica antiga que quebrou e expôs demais ali aquela parte metálica, ficou exposto o metal. Então a primeira coisa que você tem que fazer ali é entender que você tem ali uma estrutura metálica e você precisa copiar, se você tiver uma coroa do lado, a mesma coroa, vamos supor duas coroas iguais, uma fraturou, outra não, você vai escolher a cor ali daquela coroa, tá? Isso aqui, a escolha da cor, você pode entrar aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem vários vídeos meus sobre cor. Esse vídeo aqui é especificamente para a gente entender como a gente faz adesão ao metal. Então a primeira coisa, você vai medir a cor, vai escolher a cor e vai tratar cada substrato de forma separada. Se eu tenho ali, naquela região, uma exposição grande de metal, depois dessa fratura, tá? Isso você pode também, se o paciente reclamar só daquelas cintas metálicas, você vai fazer um preparo ali, expor mais o metal, vai opacificar e vai passar esse adesivo. Mas vamos supor, a gente tem o metal, tem um pedaço ainda de porcelana, por exemplo, na distal, um metal exposto e um pedacinho de porcelana. Primeira coisa que você vai fazer um bisel nessa porcelana de lé, vai aproveitar essa porcelana, não tem problema. Você pode também desgastar um pouco mais e cobrir essa porcelana, não há necessidade de você arrancar tudo e deixar só o metal. Você pode englobar essa porcelana com a sua faceta de resina. Então primeira coisa, fez isso, desgastou aquela porcelana, pode deixar ela um pouquinho no fundo, não tem problema. E aí agora você vai trabalhar de que forma? Se você tem um pouco de raiz ainda ali, metal e porcelana, você vai trabalhar um substrato de forma diferente, porque cada substrato vai ter uma adesão de forma diferente. Então se você ali tem uma faixa de raiz aparecendo, você vai ali condicionar e vai passar ali um adesivo. Vai condicionar como se fosse dente. Se você tem o metal, metal. Se você tem a porcelana, porcelana. Então a primeira coisa que você faz é você silanizar a porcelana. Então você vai, condiciona com ácido fluorídrico somente a porcelana, aí depois lava, seca. Você não mexeu nada nos outros dois substratos ainda, só condicionou o resto da porcelana. Aí você vai, aplica o silano para a porcelana, seca, beleza. Por que eu faço primeiro o silano? Porque a silanização não tem problema. Você pode jogar qualquer coisa em cima dela, que uma vez silanizada, a silanização da porcelana não sai, tá? Então aplicou o silano, ela ficou numa boa ali, tá? E aí agora você pode ir para quê? Você pode ir para a sua estrutura, tá? De metal. De que forma? Tá? Lembrando que antes de tudo isso, tá? O ideal é você fazer um jateamento geral em tudo. Então antes de tudo isso, jatear, depois o tratamento da porcelana, e aqui você vem com o tratamento do metal. Como você tem uma área grande de metal, é esse o assunto aqui do nosso trabalho agora. Então a gente vai utilizar o que? A gente vai utilizar esse sistema de adesão ao metal exclusivo para metal, tá? Chamado aqui, ó, Signum Metal Bond 1 e 2, tá? O Signum Metal Bond 1 e 2 é da empresa Kulzer, legal? Então esse Signum Metal Bond é um material que muitos laboratórios usam para fazer a adesão de resina ao metal, além, claro, daquelas fundições com retenções, tá? Muitas vezes laboratórios usam aqui o Signum Metal Bond para fazer a união ao metal. E o que esse Signum Metal Bond tem de especial que ele pode fazer a união ao metal? Ele vem aqui em dois frascos,
o Metal Bond 1 e o Metal Bond 2. Esse Metal Bond 1 é como se fosse um primer, só que a diferença, tá, é um primer, tá, para você, em vez de aplicar na dentina, você vai aplicar no metal. Esse primer, ele tem um monômero bifuncional, que é o dióxido de silício silanizado, ou seja, dióxido ele vai fazer a união com o metal e ao mesmo tempo silício silanizado ele vai fazer a união com a resina. Então ele tem um monômero bifuncional, ele gruda no metal e gruda na resina ao mesmo tempo. Isso aqui tem uma adesão altíssima, então não se preocupe que você vai ter uma adesão semelhante ao que você tem na dentina ou quando você faz uma adesão ao dente, e com a vantagem de você poder colar as suas resinas compostas em metal. Então, de que forma? Primeiro aplica aqui o Signum Metal Bond 1 no metal, tá? Aplica 2 camadas de Signum Metal Bond 1 no metal. E aí você vai fazer a evaporação, tá? Ou como o Signum Metal Bond 1 ele é muito volátil, se você esperar um pouquinho ali, 10, 20 segundos, você não precisa nem jogar ar, porque ele é altamente volátil, ele tem acetona na composição para levar realmente esses óxidos, dióxido de silício para o fundo ali do metal depois que você jateou, tá? Então esse é o primeiro passo, você vai passar no metal. E o segundo passo, você vai utilizar o Metal Bond 2. O Metal Bond 2 ele tem metacrilatos na composição que vai fazer a união da resina nele e nele ali no metal. E é interessante sempre quando você for usar o Metal Bond 2, você chacoalhar. Ó o barulho. Tem um êmbolo aqui dentro para você chacoalhar, porque além de um adesivo poderosíssimo de adesão ao metal, o Metal Bond 1 traz na composição dele parte de óxidos de ferro, ou seja, você vai se surpreender. Você não vai precisar ter um opaco separado para você bloquear o fundo de metal. Ele já é adesivo e ele já é opacificado. Tá vendo sujinho aqui na borda? Não sei se você consegue ver, ó. Ele já tem a cor opaca e ele já consegue bloquear o fundo metálico do teu núcleo, da tua metalocerâmica que você queira reparar. Então é um material sensacional, tem uma alta adesividade para você poder fazer a sua adesão aí ao metal. Então, Metal Bond 1 e 2, Signum Metal Bond da empresa Cuser. Tenha isso aqui no seu consultório, porque nesse momento em que nós estamos vivendo, nada melhor do que você ter opções para você entregar para o seu paciente, opções mais fáceis, mais rápidas e opções acessíveis para você englobar o máximo de pacientes possíveis, independentes do momento em que aquele paciente está vivendo. De repente ele está aí querendo uma solução rápida, ali está com uma metalocerâmica feia, opaca, parecendo um metal. Você pode fazer uma faceta nova para ele em cima ali daquela metalocerâmica, deixar bonitinho e confiando no material que aquilo não vai soltar, e ainda por cima tendo um opaco já embutido dentro do adesivo. Você não precisa ter um opaco separado. Você aplicou isso aqui, você já pode aplicar a próxima camada utilizando uma resina para dentina, porque o próprio adesivo já opacifica o metal. Então eu vou dizer para você, esse material é uma carta na manga violenta que você precisa ter no consultório para você cada vez mais utilizar resinas compostas e aumentar, por que não, a sobrevida das peças cerâmicas antigas, peças cerâmicas aí que de repente você olhando na radiografia, por dentro tá legal, não tem infiltrações, a peça cerâmica ainda pode dar uma sobrevida para o seu paciente e ele ficar feliz com você, porque você deu a oportunidade para ele ali de um tratamento acessível, rápido e altamente lucrativo para você. Legal? Então eu peço para você aí que você comente, se quiser perguntar qualquer coisa, pergunte ou no direct ou no Messenger ou aqui embaixo nos comentários. Dê aí o seu curtir aí, se você está no YouTube ou em qualquer rede social, dê o seu curtir se você gostou. E eu quero sinceramente aqui externar para você agora que Deus abençoe suas mãos, esse instrumento maravilhoso que foi dado para você,
que leva para você o pão de cada dia, que cuida de você e da sua família. Agradeça agora a Deus as mãos que você tem, o dom que você tem, o talento que foi te dado. Espero sinceramente que Deus proteja seus olhos, ou seja, a sua visão, aquilo que faz com que você possa devolver para o paciente uma vida melhor de ser vivida quando você devolve o sorriso para ele. E que Deus continue deixando, eu estou aqui me mexendo, deixando firme e ereta, e fortaleça a sua coluna, que é o seu instrumento para você ficar ereto em cima do mocho aí na batalha do dia a dia. Eu quero novamente externar toda a minha energia para você, tá? E que realmente você tenha cada vez mais pacientes e possa resolver os problemas deles de forma cada vez melhor, com melhor qualidade e dando oportunidade para todos. Valeu, um abraço aí do professor Vanderlei, até a próxima aula.